Ai, falar desse jogo aí do Brasil e da Noruega tá complicado. Não é nem pelo sentimento, é porque realmente, por algum motivo, o meu áudio não está conseguindo sair de forma decente. E já gravei 2 vídeos que ficaram mudo. Mudo, 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 mudo. Enfim, o que é que eu tenho pra falar aqui dessa seleção brasileira? Eu vou dar minha opinião do que eu acho que funcionou, do que eu acho que não funcionou. E primeiramente, eu não acho que a gente jogou tão mal quanto parece. Obviamente, a gente não jogou tão bem como deveria, porque acredito que essa Copa me passou a sensação que as coisas estavam sendo resolvidas na hora do jogo. E muitas vezes isso funcionou, né? A gente começava de uma certa forma e ia mudando o estilo de jogo. Isso aconteceu bastante, né? Principalmente contra o Japão. O nosso estilo de jogo do primeiro tempo estava horrível. Aí a gente foi mudando, tentando uma outra tática para conseguir fazer. E basicamente foi isso que ocorreu com a nossa classificação contra o Japão. As mudanças estavam acontecendo várias vezes e isso era bom, mostrando que o time tinha formas de, se algo der errado, ele mudar. E eu acredito que as mudanças do jogo contra a Noruega pioraram nossa situação, era para melhorar e acabou piorando, mas vamos falar por partes aqui. Bom, como eu disse, eu não acho que foi uma Copa ruim, acho que a gente jogou ok, a gente foi crescendo no torneio e no final a gente desceu nesse jogo contra a Noruega, que não foi um jogo ruim, mas foi um jogo que faltou urgência. Eu acho que esse é o melhor linguajar que eu posso usar. Aí vocês devem estar me perguntando por que eu gostei desse jogo em si. Que eu tô louco, tô apoiando o Pardal, mas o ponto é que a estratégia do Ancelotti deu certo, tanto que a gente chegou diversas vezes com chances muito claras e todas foram desperdiçadas. Também não vim culpar nenhum jogador, como o Bruno Guimarães, que perdeu o pênalti, apesar que eu tenho um problema dessa forma de bater pênalti e da forma dos jogadores jogarem tentando copiar o Neymar, só que eles não são o Neymar, né? Então fica algo só ruim mesmo. Tipo, jogar tentando cavar pênalti toda hora, mesmo quando o árbitro já demonstrou que não vai. Tipo, o Matheus Cunha, que podia tocar pro Vinícius Júnior e teria mais oportunidade de fazer gol, só que não, ele tenta disputar no corpo contra o norueguês, que é gigante, e aí ele perde, fica esperando o pênalti, não acontece nada e a gente perde uma chance de contra-ataque. Mas obviamente isso daí não foi uma das piores coisas. Eu acredito que teve alguns jogadores que jogaram bem mal e que prejudicaram, acredito que o Danilo não estava fazendo a função dele direito, tanto que quem estava salvando ele muitas vezes era o Ryan. E aí o Ryan sai e aí a gente toma 2 gols daquele lado e novamente o Rodrigo fora, ou o Danilo fora da origem dele, e ele fica como zagueiro, o Marquinhos que vai lá para lateral, é um bagulho muito estranho. Então, tem esses pontos que foram realmente um problema e coisa que a gente vê desde a convocação que agora foram cobradas, né? Tipo a falta de meio-campistas e a falta de laterais. Acabou que a gente perdeu nesses dois hoje. E eu entendi a ideia do contra-ataque, só que eu acredito que o ponto de falta de urgência justamente no final, assim, indo para acabar o jogo, eles não aumentaram a pressão, nem nada do tipo. Então, como é que a gente vai pegar a bola se a gente não faz pressão para eles induzir o erro? E não é como se fossem jogadores extremamente difíceis de fazer induzir ao erro. Eu acredito sim que a gente teria muitas oportunidades se a gente aumentasse a pressão lá no campo de saída. O problema é que a pressão simplesmente subiu em todo o campo. O Haaland faz aquele segundo gol que eu acho ridículo. Muita gente vai tentar defender, mas ninguém para atrapalhar ele, ninguém para fazer ele pensar 2 vezes antes de chutar, ninguém para dificultar a vida do Haaland. Eu acho um problema. Acho que a partir do ponto que ele joga para frente, alguém deveria tentar dar o bote. Eu já joguei como zagueiro e pelo menos eu fazia isso, né? De quando o jogador joga a bola para mim e ele tá distante, eu vou tentar disputar, porque ele não tem, ele provavelmente vai ter o mesmo
tempo de alcance que eu na bola, então eu vou tentar disputar para que ele não pegue antes de mim e consiga terminar a jogada dele. Mas pelo visto eles preferiram defender a área, não conseguiram, afinal a gente tomou um gol debaixo da perna do Danilo. E foi isso. Outro que eu achei que jogou mal foi o Casemiro. Ele entregou defensivamente muito pouco e ofensivamente ele fez algumas escolhas questionáveis. Eu acho que a boa escolha dele foi aquela do Martinelli, que ele consegue entregar, mas que ele consegue entregar entre aspas, né? O Martinelli erra a passada, mas fora isso, ele foi um grande culpado de vários momentos perdidos. Aquele lá que o Neymar já estava em campo, que ele simplesmente cruza para ninguém, e aquele lá, última bola, que ele também cruza para ninguém, sendo que tinha o Endrick, tinha o Vini Júnior passando, é complicado. E falando desses dois, né, o Vini Júnior, eu acredito que fez uma boa Copa, apesar de tudo, ele jogou bem nesse jogo, apesar de que a tentativa dele de drible estava muito sem objetivo, ele estava carregando muita bola e faltou o final, né? Dar um passe, tocar a bola, fazer um gol. Ele não fez nada disso, ele só ia e nada. É só isso que o Vini fazia hoje. Hoje não, né? A partida já foi. Mas ele fez muito nessa partida e acredito que foi um grande problema. Outro ponto é o Endrick, que eu não acredito que ele fez muitos erros. Na verdade, ele fez erros sim, só que o ponto é que como centroavante, a posição dele em si, ele não fez muitos erros, ele perdeu um gol, mas é normal. Muitos jogadores já perderam. Romário, Ronaldo já perderam gols assim. E o ponto é que o Endrick perdeu a única bola que de fato poderia entrar, que ele fez, né? Então acaba caindo maior peso nele, né? Mas não acho que só isso fez a gente ser eliminado, né? Como se fosse a única chance que a gente teve e ele desperdiçou. A gente teve mais chances antes e depois e simplesmente não fez, né? Simplesmente a gente desperdiçou, teve muita incompetência nisso. E o problema do Ancelotti em si, novamente eu não acho que foi a estratégia dele, apesar de que acredito sim que faltou pressão para concluir a estratégia da melhor forma. Mas foi o ponto de que as trocas dele acabaram falhando, porque como ele tira o Ryan, ele bota o Endrick pra lá por causa que o Neymar vai entrar de falso 9, o que eu acho uma péssima decisão. O Neymar, se precisar dar uma arrancada, eu acho muito difícil ele conseguir pelo físico atual dele. Então acredito que o melhor seria realmente manter o Endrick e recuar um pouco o Neymar para conseguir entregar o passe. Isso pensando ofensivamente. Defensivamente a gente estava muito desgastado, os nossos volantes não estavam dando conta, nem os nossos nem o lateral Danilo, né? O Douglas Santos, ele não fez falhas. Inclusive é ele aqui nessa foto aqui. Mas o ponto é que a gente teve esses problemas que acabaram acarretando na nossa eliminação. Eu acho que as substituições cravaram o nosso fim. Então, querendo ou não, foi culpa sim do Ancelotti. Mas não acredito que a ideia dele no geral tava ruim, vindo do contexto que a gente não tem um meio de campo para trabalhar, porque o Paquetá tava lesionado. Mas enfim, o ponto é que essa Copa não deu. Acho que daria pra gente passar, mas não deu. Então fica pro próximo ano. E eu acredito que tem sim grandes chances da gente chegar pelo menos como favorito, porque agora o Ancelotti vai estar, né, desde o começo do ciclo, ele vai poder testar e vai poder melhorar os jogadores até a disputa da Copa e o possível Hexa. Mas é isso, né? Alguns jogadores vão se aposentar. É muito triste essa parada do Neymar, que eu provavelmente devo falar em outro vídeo, se vocês quiserem, né? Também não vou ficar fazendo um vídeo assim se não tiver demanda. Mas o ponto é que é meio triste a forma que termina a carreira do Neymar.
Não acho que ele fez uma boa partida, apesar do gol dele. Acho que ficar perdendo tempo, reclamando, nas brigas, meio que mancha a imagem que ele poderia passar no seu último jogo, que tem todo o simbolismo, né, do primeiro estádio, o último, e fica esse gosto amargo dessa geração do Neymar que, querendo ou não, é até pesado falar isso, mas é uma geração do fracasso, uma geração que não conseguiu. Muito boa, Casemiro foi ótimo, Neymar, nem posso reclamar de nada da carreira dele. Em nível técnico ele foi absurdo, um dos melhores que a gente já teve. A gente teve muita defesa boa, né? O Thiago Silva era um grande jogador. Essa geração toda do Neymar, por mais que falem que ele jogou sozinho, teve lá grandes nomes. Infelizmente não se manteram por muito tempo, como o próprio Felipe Coutinho, o Oscar, ele até que era bom, mas não vingou, né? Não deu certo. Essa geração ficou com um quase. Então, infelizmente é isso. Vou ficando por aqui. Essa é a minha opinião. Basicamente desabafei e falei dos pontos do jogo que eu acho que foram os principais pontos. E é isso.